O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente. A doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Paz seja convosco, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, que estas palavras sejam suaves, como o favo de mel, e que essas palavras sejam doces para a alma e saúde para os ossos de todos os ouvintes. Que o nosso Criador dê para mim nesse momento doçura nas palavras, que Ele dê graça para falar desse assunto. Qual assunto? Cabelos brancos é bonito ou é feio? Vamos falar um pouco desse tema e nós vamos estar discorrendo dentro desse assunto ainda dos cabelos brancos. Porque eu gravei uma mensagem que ela deu bastante visualização e ela caiu como um favo de mel para muitas palavras. Ela caiu como um doce para a alma de muitas pessoas. Mas para outras pessoas parece que caiu como algo muito amargo, e muitas pessoas fizeram comentários dizendo que eu estava errado naquele meu ensino. Então nós vamos continuar, porque algumas pessoas falaram assim que o cabelo branco é feio. O cabelo branco é feio. E aquele estudo que nós começamos nesse outro vídeo que eu postei, eu comecei falando em Provérbios. Provérbios, no capítulo 16, o versículo 31, que diz: coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Então comecei falando aqui nessa palavra que os cabelos brancos são uma coroa de honra que Deus concede para o homem. Porque cãs significa cabelos brancos. E depois eu fui para Provérbios, no capítulo 20. Fui para Provérbios, capítulo 20, e o versículo de número 29, que diz assim: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Então a beleza, o ornamento dos jovens é a força. É muito lindo a força do jovem, né? Uma pessoa que já está com a idade avançada, quando vê um jovem correndo naquele pique e fazendo exercícios e andando de bicicleta e pegando peso, a pessoa fica maravilhada, porque é a beleza deles. É o ornamento dos jovens, é a força. Mas e dos velhos? Dos velhos é os cabelos brancos. É o que diz aqui em Provérbios, capítulo 20, versículo 29. Diz que a beleza dos velhos é as cãs, os cabelos brancos. Aí que eu quero meditar um pouco com você, ouvinte, irmão, irmã, você que está ouvindo
esta palavra. Porque se alguém diz que os cabelos brancos em um homem e em uma mulher é feio, então essa pessoa está falando diferentemente do que Deus fala na palavra dele. Porque a palavra do Senhor diz lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada. Então foram homens que escreveram a Bíblia, mas inspirados por Deus. Ou seja, eles escreveram os pensamentos do Criador. Então, aqui, Deus fala através do escritor de Provérbios que os cabelos brancos dos velhos é uma beleza. E quando nós falamos de beleza, nós estamos falando de alguma coisa que é feio? Não. Então vamos lá, nós vamos ver o que significa a palavra beleza. Vamos ver o que significa a palavra beleza. Beleza significa qualidade do que é belo ou muito agradável. Então, como que os cabelos brancos é feio se está dizendo que é belo, que é agradável? Agora, uma coisa que eu vejo, irmãos, é que os homens têm dificuldade por causa da vaidade de aceitar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. Porque, como já disse em outra mensagem, lá em Efésios capítulo de número 2, versículo 10, diz que você, eu, nós, os homens aqui na terra, somos feitura de Deus. Ou seja, foi Deus que fez, foi Deus que nos criou. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, mudar aquilo que Deus fez. Eu vou contar aqui algo para você, só para trazer mais luz para aquilo que nós estamos falando. Vamos supor que você vai viajar e você deixa um parente cuidando da tua casa. E você vai viajar e vai ficar neste lugar para onde você viajou uma semana. E depois que você volta para a tua casa, o que aconteceu? Essa pessoa que você deixou aos cuidados, ali, cuidando daquela casa, ela mudou a pintura da casa. A casa tinha uma cor. Um exemplo, a casa é branca, ela foi e pintou a casa de vermelho. Como que você se sentiria? Você ficaria aborrecido, né? Porque você não deu esta autoridade para a pessoa. Você delegou a autoridade para ela cuidar da casa e não mudar nada e nem fazer uma pintura. Assim, irmão, irmã, somos nós. O corpo não é nosso. Nós somos mordomos de Deus. O corpo pertence a Deus. Algumas pessoas dizem assim que Deus só quer o coração. Nós vivemos pela graça, Deus só quer o coração. Não é isso que está escrito na palavra. Não é isso que fala na palavra. Se você ler, nós vamos ver isso lá no livro de 1 Coríntios. Por favor, acompanhe com a Bíblia, por gentileza aí, que eu estou abrindo a minha aqui. 1 Coríntios, o capítulo de número 6. Deixa eu abrir aqui. E o versículo 20. 1 Coríntios 6, 20. Vamos ver o que fala. Olha o que diz. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha aí. Tanto o nosso espírito como o nosso corpo pertence a Deus.
Então, como eu contei naquela história, a casa pertence a você. E de maneira nenhuma o teu parente poderia mudar de cor e pintar a casa de vermelho. Porque a cor que você se agrada é branco. Você pintou a tua casa de branco e alguém foi lá e mudou, ou mudou os móveis, tirou os móveis do lugar. Você não vai se agradar. Assim também somos nós. Nós não podemos achar que nós podemos fazer o que quiser com o nosso corpo, com o cabelo, com a sobrancelha, com o nariz, mudar a sobrancelha, pintar, fazer tatuagem, porque o corpo não é nosso, irmãos. O corpo pertence a Deus. E ainda para aqueles que falam que Deus só quer o coração, não é isso que a palavra de Deus diz. Porque o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 23, ele diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então Deus não só quer o coração. Aqui está dizendo que temos que conservar o espírito. Note que está escrito em letra minúscula, é espírito humano do homem. O nosso espírito Deus quer. Deus quer a nossa alma e Deus quer o nosso corpo, que tudo seja conservado. Temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Então, pessoas dizem que Deus só quer o coração. Deus não só quer o coração. E eu vou dizer para você, nem sempre eu segui essa doutrina. Nem sempre. Teve um tempo que eu dei uma afrouxada a respeito da doutrina. E eu comecei a seguir a igreja tradicional. E eu vou te falar um erro que a igreja tradicional comete. E você vai começar a ver isso se você dá ouvidos ao Espírito Santo. Pregam a santidade do Espírito. Pregam a santidade da alma, mas não pregam a santidade do corpo. Muitas pessoas que ensinam a palavra de Deus não ensinam o que é santo e o que é profano. O que eu estou ensinando para você, eu estou dizendo que você pintar o teu cabelo não é santo, é profano. Você está violando a santidade do seu corpo. E este é um erro que muitos pregadores e ensinadores cometem, de não ensinar a santidade também do corpo. Que você não pode andar com uma roupa sensual, marcando todo o teu corpo, que você não pode andar de qualquer maneira, se vestir de qualquer maneira. Não podemos ser de duplo ânimo, porque tem pessoas que seguem a Deus e dizem que assistir Copa do Mundo, jogar futebol, ir para o cinema, ver filmes mundanos, não tem nada a ver, porque nós estamos num tempo da graça, e o apóstolo Paulo falou que não é para nós, por causa da graça, da ocasião para a carne e para a libertinagem. Então vamos continuar falando. Então você, minha irmã, que está ouvindo esta palavra, você, meu irmão, os seus cabelos brancos, de maneira nenhuma, ele é feio. Porque a palavra não está falando isso. A palavra está dizendo que os seus cabelos brancos, as suas cãs, é uma beleza, que significa que é belo e que é muito agradável. Agora, por que muitas pessoas veem o cabelo branco como algo desagradável? Irmãos, eu falo uma coisa para os irmãos. Quando Moisés enviou 12 espias à terra de Canaã, os 12 não viram a mesma coisa. Teve 10 irmãos que infamaram a terra. Eles viram algumas coisas boas lá, 10 viram algumas coisas boas lá, mas eles também viram gigantes, eles viram as cidades fortificadas. Hoje acontece a mesma coisa.
Você coloca 10 pessoas para ver os cabelos brancos de uma pessoa. Algumas vê o cabelo branco bonito e algumas não vê. Alguma coisa está errada porque a palavra diz que os cabelos brancos é a beleza dos velhos. E como alguém ousa falar que é feio, se a palavra não diz que é feio? Tanto não é feio que o nosso mestre, o teu mestre, meu irmão, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus, tanto o cabelo branco não é feio, que ele tem cabelo branco. É o que está escrito lá em Apocalipse. O capítulo de número 1, vamos ver. Capítulo de número 1 e o versículo de número 14 diz assim: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aqui está dizendo que a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Tanto é bonito que o nosso mestre, o nosso Redentor, escolheu essa cor, os cabelos brancos. E não somente aqui fala, mas também lá no livro de Daniel. Se você for para o livro de Daniel, também fala, livro de Daniel, no capítulo de número 7, o versículo 9. Ali fala que o ancião de dias, ele tem os seus cabelos brancos. Para você ver a maravilha de Deus. E muitas pessoas falam assim que não tem nenhuma base bíblica, porque eu vi um pastor ensinando que não tem problema nenhum, pode pintar, não tem dificuldade nenhuma, a pessoa pode, se tiver branco, pode pintar de preto, e ela não vai ser reprovada por Deus, não vai ter problema nenhum. Só que eu chamo você para meditar na palavra de Deus. Olha o que diz na palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo de número 5, livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Aqui o Senhor está dizendo que nós não temos poder para tornar um cabelo branco ou preto. Não podemos. E olha o que diz no versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, ele falou que não pode. Ele não vai ficar falando muitas vezes. Ele mesmo diz no outro versículo, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ele diz que nós não temos poder, e nós não temos mesmo. Aí você pode falar, não, mas uma pessoa consegue, o cabelo está branco, ele consegue pintar de preto, sim. Na realidade, irmãos, isso não prevalece porque a pessoa pinta de preto, passa alguns dias, uma semana, já está aparecendo todo o cabelinho branco da raiz. Compreende? E muitas pessoas falam assim, mas Deus não se importa com isso. Como que ele não se importa se em Mateus, capítulo 10, versículo 30, Mateus, capítulo 10 e o versículo 30, olha o que diz. Vamos ler. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Como que Deus não se importa com os nossos cabelos, se todos eles estão contados? Então, irmãos, aceita aquilo que Deus fez. Receba aquilo que Deus está te enviando, a sua coroa de honra, que são os seus cabelos brancos. Muitas pessoas fazem comentário, mas tem uma pessoa que é jovem, de 20 e poucos anos, que já está com os cabelos brancos.
Mas geralmente não é assim. Essa pessoa que tem os cabelos brancos, ele tem que, a Bíblia diz, dai graças em tudo, tem que se dobrar diante de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne e ele orou 3 vezes para Deus tirar aquele espinho, aquele sofrimento, e Deus falou assim: Paulo, o Senhor Jesus falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até nessas fraquezas nossas, todas as nossas fraquezas, nós temos que se sujeitar a Deus, se submeter a Ele, e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas de maneira nenhuma nós podemos desprezar a palavra de Deus. Amém? Pense, medite na palavra do Senhor, ore a Deus, pergunte para Ele, gaste dias, pergunta para Ele: Senhor, como que o Senhor me quer? O Senhor quer que eu continue com esses cabelinhos brancos que estão vindo, ou o Senhor quer que eu pinte o meu cabelo? Ore, espere, e Deus vai te dar uma resposta. Confie seus caminhos ao Senhor e Ele tudo mais fará. Amém? Que o Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos ensinar, venha nos consolar. Eu vejo que quem passa mais luta é as mulheres, porque às vezes eu tenho a minha esposa, nós temos o mesmo pensamento, eu tenho 45 anos, ela tem 44, e nem eu e nem ela tem esse costume. Já fizemos isso, já fizemos. Eu fiz quando era do mundo, quando eu tinha 18, depois que eu vim para Cristo, nunca mais eu pintei meus cabelos, mas a minha esposa fez isso, uma época que nós saímos da doutrina, mas nós voltamos, nós nos arrependemos, e o meu coração está preparado para ver os cabelos dela embranquecer. E nunca que vai sair da minha boca, e eu vou falar que isso é feio, porque a palavra não diz isso, e eu também não vejo assim. O Espírito Santo tem trabalhado no meu coração para que eu veja e pense com a mente de Cristo. E irmão, de maneira nenhuma o Senhor Jesus vê os seus cabelos brancos feios. Tire isso do seu coração, vença essas palavras em nome de Jesus, se renda à palavra de Deus, e Deus vai trabalhar no coração de todos, do esposo, da esposa, dos filhos, e as palavras que ofendem, que entristecem, leva elas diante de Cristo, do altar, e ali Ele vai trazer cura e Ele vai consolar a sua vida. Mas em nome de Jesus, de maneira nenhuma, você pode ficar entristecido, porque entristecido nós ficamos, mas sempre alegres, como o apóstolo Paulo falou. Nós somos entristecidos, mas estamos sempre alegres. Amém? Porque a tristeza não prevalece contra o servo e a serva de Deus, porque a palavra diz assim: alegrai-vos na esperança, alegrai-vos no Senhor. Amém? Que esta palavra venha te ajudar na caminhada cristã. Coloca tudo diante de Deus e o Senhor vai esclarecer, Ele vai dar entendimento para todos. Na palavra em Mateus, capítulo 10, último versículo que eu vou ler, e o versículo de número 39, Mateus 10, 39, diz assim, vou ler o 38 também. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la. Então nós temos que perder a nossa vida. E um pouco lá em cima, 10:36 diz assim:
e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Então, certamente, vamos travar muitas lutas entre a nossa família mesmo. Mas está escrito isso na palavra. Mas nós continuamos amando, perdoando, suportando e carregando a nossa cruz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Aqui quem vos fala é o pastor Adenilson Berto. Amém.